Ok, então pessoal, continuando o artigo 37, nós paramos no inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito da remuneração de pessoal do serviço público. Está proibido a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Imagine um servidor público federal que exerça a mesma função de um estadual e também exista um servidor municipal que exerça a mesma função. O prefeito, bonzinho, ele foi e aumentou, deu benefícios para esse servidor, benefícios pecuniários. O que acontece? Não está vinculada. O servidor estadual não terá direito nem o servidor federal. Isso que quer dizer esse inciso. Está vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, posteriores. Imagine um servidor público que receba R$2.000 por mês. Só que ele já faz 15 anos que ele é servidor público e ele ganha biênio, quinquênio e por aí vai. Então ele está recebendo R$3.000, R$2.000 de vencimento mais R$1.000 de benefícios, que somando esses dois dá R$3.000. O vencimento mais os benefícios é a remuneração. R$3.000. A classe tem um monte de funcionários novos que ganham R$2.000 somente. Aí a classe reúne o sindicato com o governo e eles ganham um auxílio periculosidade de 20% do salário. Sobre qual valor será calculado? Sobre esses 3.000? Não, somente pelo 2.000, que é o vencimento. Então, os acréscimos pecuniários, esses acréscimos que vai acumulando durante a vida, eles não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, posteriores. É isso que esse inciso nos vem a dizer. O 15, pessoal, há esse monte de incisos aqui, e eu vou explicar somente o que é importante para a nossa prova, porque vai entrar no direito tributário, vai entrar no direito previdenciário, e isso não interessa aqui para o nosso estudo da Constituição. Então, eu vou falar somente aquilo que é mais importante. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Qual que é a regra? O salário do servidor público é irredutível. É lógico que ele pode, em caso de acordo, convenção coletiva, vai abaixar o salário, mas vai diminuir a carga horária. Então também pode. E ressalvando o disposto no inciso 11, 14 e mais esses outros incisos da Constituição. O que é mais importante para a nossa prova? Se ultrapassar o teto, qual que é o teto federal? É o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. No Estado, na esfera do Executivo, o salário do governador. No Legislativo, o salário dos deputados estaduais. E no Judiciário, o salário do desembargador, que é 90,25% do salário do ministro do Supremo. Então, ultrapassou? Pode reduzir sim, porque está, não só pode como deve, porque está superando o teto e o subteto. E também, outra coisa que nós devemos observar aqui é o seguinte, que não será concedido, como a gente leu no inciso passado, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. Então, também ele recebeu a mais, ele recebeu qualquer parcela a mais do que deveria receber, poderá sim reduzir esse salário e não só, deverá, porque será algo irregular. Isso é o mais importante. O resto, os outros incisos, vai entrar no direito previdenciário, vai entrar no direito tributário e não há importância para nós nesse momento. 16. É vedada
a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Nós vamos voltar no inciso 11 para a gente analisar melhor essa situação e em seguida explicar melhor esse inciso. O inciso 11, como nós vimos, fala daquilo que a gente viu no vídeo passado: a remuneração, subsídios dos ocupantes de função pública, o teto, que é o ministro do Supremo, do desembargador, na esfera judiciária estadual, do governador, do prefeito no município. É isso que nos quer dizer esse inciso 11. Agora, voltando para a gente entender o inciso 16, então está dizendo o seguinte, que é vedada a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, exceto em qualquer caso disposto no inciso 11. Por quê? O que eu falei? O desembargador do Estado, por exemplo, do Estado qualquer, de Minas Gerais, ele é desembargador e ele é professor, por exemplo. Ele pode acumular, desde que não ultrapasse o teto, o salário dos dois não ultrapasse o teto do Supremo Tribunal Federal. É isso que nos quer dizer. Mas há outros cargos que a Constituição permite acumular. E esses caem em prova. Pessoal, esses vocês devem decorar mesmo, porque esses aqui caem em prova. Aquilo que eu falei anteriormente, do desembargador, mais um cargo de professor, não é tão comum. Mas esse aqui, esses três, há de 2 cargos de professor. 2 professores, o professor pode acumular 2 cargos efetivos. É professor um cargo numa escola, é professor no cargo em outra escola. Pode acumular. Letra B, de um professor e outro técnico ou científico. Ele é professor de manhã, de tarde ele trabalha de escrivão, numa repartição pública qualquer. Pode. Professor ou técnico ou científico. Um professor com técnico ou científico. E o terceiro, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Cuidado. 2 agentes de saúde. O agente de saúde pode acumular a profissão de agente comunitário de saúde e outra profissão qualquer? Não pode. Por quê? O agente comunitário de saúde ainda não tem a profissão regulamentada. Então, 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Exemplo, médico. Pode ser 2 cargos de médicos. Pode haver 2 cargos de enfermeiro, 2 cargos de técnico de enfermagem. É muito comum. 2 cargos em radiologia. Então, essas profissões regulamentadas podem ser acumuladas. 2 professor, 1 de professor técnico científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Essas, pessoal, vocês devem decorar porque despencam em prova. Nós vamos o 12 do 17 agora. A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, não se pode acumular serviço público. Você que vai ser funcionário do departamento, pessoal que está fazendo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, ou outro concurso qualquer que caia esse artigo 37, então você não poderá acumular a sua profissão e seu cargo, e estende a empregos. Então, não somente ao efetivo, mas o empregado público também não pode acumular. Uma função qualquer, um cargo de confiança, também não pode acumular. E abrange a autarquia. As autarquias, dá um exemplo de autarquia, INSS, um exemplo de fundação. As fundações também não podem acumular. Anvisa, por exemplo, a de vigilância sanitária.
empresa pública, nós temos Correio, nós temos a Caixa Econômica Federal. Então, o funcionário dessas empresas não pode acumular. As sociedades de economia mista, nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Petrobras, não podem acumular também, são servidores exclusivos dessas empresas, ou subsidiárias e ainda sociedade controladas, sociedades na qual o poder público tem mais de 50% das ações, então onde o poder público tem uma influência relativa, não pode ser, então não pode acumular. Então, esse nós também temos que memorizar para o nosso concurso. Dando continuidade, esse é o 19, nós saltamos um 18. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Pessoal, a administração fazendária, a fazenda, a receita, esse pessoal que trabalha no fisco, na fiscalização da contabilidade, da contabilização pública, eles têm precedência sobre os demais setores administrativos. Por quê? Eles devem ter acesso, eles devem ter uma certa facilidade na fiscalização e de acesso, e não só acesso, mas também como conhecimento e tudo aquilo que for necessário para que ele possa exercer o seu trabalho. O 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição da empresa pública de sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Pessoal, isso aqui é muito comum nas provas que caem em direito administrativo, e como caiu o inciso 37 no seu o artigo 37 no seu edital, você deve estar atento a esse inciso aqui. Somente por lei específica. Então deve ter uma lei específica para criar a autarquia. Eu vou colocar aqui cores diferentes para que você possa distinguir bem. Deve haver então uma lei específica. Para quem? Para autarquia. Para autarquia, uma lei específica. E para empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, o que deve ter? Uma lei autorizativa. Não é uma lei específica. Então, não é uma lei, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, a autarquia será criada por lei. Agora, a empresa pública e sociedade de economia mista não, ela será autorizada pela lei. É isso que você deve guardar. A autarquia, exemplo de autarquia aí, INSS, Banco Central, tem que ter uma lei específica, uma lei lá feita pelo Congresso Nacional, para criar essa autarquia. Mas não precisa uma lei para criar empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, e sim uma lei para autorizar a sua criação. Vai ter uma lei lá, uma lei do Congresso Nacional, vai fazer a lei que vai autorizar o Poder Executivo a criar. Aqui é uma lei autorizando, essa de azul, enquanto a vermelha, a autarquia, é uma lei que irá criar. Isso cai muito comumente em concurso público. E o finalzinho, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, neste último caso, no caso da fundação, quem que vai definir as áreas de atuação? Uma lei complementar. Então, aqui no caso da fundação, vai ser então uma lei complementar. Então fique atento a essa. O que é a lei complementar? A lei complementar é uma lei complementar à Constituição. Então a fundação
As áreas de atuação da fundação elas são disciplinadas por lei complementar. Então são 3 itens diferentes no mesmo inciso. Lei específica cria autarquia. A lei específica vai autorizar, uma lei vai autorizar a instituição da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E a fundação terá suas áreas de atuação disciplinadas por lei complementar. Isso você faz um rascunho aí, anota no seu material de estudo, porque isso é muito importante você saber para a sua prova. Dando continuidade, depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. As entidades que nós mencionamos anteriormente, todas elas, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, elas podem ter subsidiárias, criar subsidiárias, mas depende de quê? Autorização legislativa. Então o Poder Legislativo deve autorizar a criação de subsidiárias daquelas entidades que nós mencionamos, assim como a participação delas em empresa privada. Uma sociedade de economia mista quer participar da situação econômica de uma empresa privada. Pode. O que necessita? Autorização legislativa. Continuando, 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Licitação. Existe uma lei específica que fala de licitação, a Lei 8666 de 2003, licitação pública que assegure a igualdade de condição a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas condições efetivas das propostas, nos termos da lei. Qual lei? Lei 8666 de 2003, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica, isso aqui tem que sublinhar, e econômica, indispensável garantia do cumprimento das obrigações. Isso aqui, pessoal, só nos quer dizer uma coisa. O quê? Toda aquisição do poder público, toda vez que o poder público vai adquirir alguma coisa, realizar obras, serviços, compras, alienações de contrato, deve haver licitação pública, ressalvados os casos que estiver na lei. Então, em alguns casos não haverá licitação, mas não é matéria de nossa prova aqui. Está lá na Lei 866. Se seu edital pedir a Lei 866, você deve ler esse inciso e deve ir lá na Lei 866 para ver as ressalvas. Mas para a nossa prova aqui, licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento. Existe contratos, pessoal, que são de 30 anos. Imagine uma empresa de pedágio, por exemplo, que vai ficar, 20, 30 anos. Então, aquele pagamento não será de uma vez, será ao longo dos anos. Então, essa lei vai definir as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica. Então pode ser técnica ou preço. Como é que vai ser essa licitação? Será de técnica, será de preço ou os dois, técnica e preço. É isso que nos quer dizer esse inciso. E nós vamos dar continuidade, porque agora o 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais do funcionamento do Estado,
exercidas por servidores de carreira específicas terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma de lei ou convênio. Esse inciso só nos quer dizer que a administração tributária, o tributo é essencial para o governo. O que move a máquina administrativa? É o nosso dinheiro, é o tributo que nós pagamos, são os tributos e impostos. E haverá administração tributária no Estado, lá no governo federal, no Estado, no município. E porque isso é essencial ao Estado. Quem que vai fazer isso? Funcionários de carreira. É gente que prestou concurso público e vai viver por conta daquilo no seu trabalho. E eles terão recursos prioritários. A administração tributária tem recurso prioritário. Guarde isso. A administração tributária ela tem recurso prioritário para exercer as suas funções. E os estados, municípios e a União podem atuar e devem de forma integrada, inclusive com compartilhamento de dados e cadastros fiscais na forma de lei ou convênio. Eles podem fazer uma lei para isso ou simplesmente um convênio entre estados e a União, estados e municípios, etc. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, propagandas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal das autoridades ou servidores públicos. Por exemplo, pessoal, eu moro num município pequeno. Aqui a eleição, a política é uma guerra. Um partido tem a cor vermelha, outro partido tem a cor amarela. O partido amarelo venceu a eleição. Ele não pode pintar os seus prédios de cor amarela. Por quê? O que está dizendo esse parágrafo primeiro? A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo contar nomes, símbolos. A cor é um símbolo, imagem que caracterizem promoção pessoal ou de autoridades ou servidores públicos. Não se pode construir uma obra e colocar o nome do prefeito nessa obra. A publicidade dos atos, pessoal, deve ter caráter informativo, educativo. Não pode ter promoção pessoal. Não pode colocar o nome do secretário de obras numa obra que ele realizou. Isso fere a Constituição. Então, atentar para essa situação. A cor branca, se for a cor de um partido, não tem problema. Só um detalhe, isso aí eu vi uma professora dizer uma vez, achei interessante. Porque o branco é considerado uma cor neutra. Então, o partido pode pintar de branco a repartição. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. O inciso 2, ele fala da investidura no serviço público. Deve ter aquelas formas, deve ser por concurso público, deve ter preencher aqueles requisitos, brasileiro, estrangeiro, a cargo que o estrangeiro não pode, e o 3 fala dos prazos, no máximo 2 anos. Então, o não cumprimento desses incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato administrativo. Você foi convocado para trabalhar no serviço público, passou no concurso, ficou excedente, após 4 anos e meio. É nulo, você vai ser exonerado porque é nulo esse ato. Dando continuidade, pessoal. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de partição do usuário da administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Haverá uma lei que vai disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública, seja ela direta, do governo ali,
no Estado ou indireta, seja na autarquia, seja na fundação, na empresa pública, na sociedade de economia mista, regulando especialmente 1. Reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurados a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. 2. Acesso dos usuários a registros administrativos, a informações sobre atos de governo, observado no artigo 5º, inciso 10 e 33. 3. Disciplina de representação contra o exercício, negligência ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Nós vamos fazer um apanhado geral desses 3 incisos que nós acabamos de ler. O usuário da administração pública, direta e indireta, pessoal, ele é um contribuidor. É o seu dinheiro, é o seu imposto que movimenta a máquina administrativa. Por isso, ele tem direito, como no inciso 1, de reclamações relativas à prestação de serviços públicos. O seu lixo não está sendo colhido na porta da sua casa, ele tem o direito de fazer uma petição lá na prefeitura, porque o seu lixo não está sendo colhido da forma correta. Não há o transporte público adequado, então ele também terá direito a reclamar desse serviço mal prestado. O 2 fala do acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Observado o exposto no artigo 5º, o inciso 10 fala o inciso 10 do artigo 5º fala da intimidade. O indivíduo, o cidadão, ele tem as suas informações guardadas no banco de dados públicos. Ele tem direito ao acesso, assim como ele tem direito que aquele dado que eles têm ali seja preservado, porque se a administração expõe aquele dado a público, ele terá direito a dano, porque a sua intimidade foi violada. Enquanto o inciso 23 fala do direito à informação. Ele tem direito à informação a esse banco de dados que fala de si próprio. E se for negado, o remédio constitucional será o habeas data. O 3 fala da disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Um servidor público está sendo negligente, está abusando do seu cargo, do seu emprego ou função, então ele poderá fazer uma representação contra esse exercício negligente, a administração não fez, ou abusivo, fez de maneira abusiva o que deveria fazer. É isso que está dizendo esse parágrafo 3, no inciso 1, 2 e 3. Nós vamos dar continuidade. Nós estamos no parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal. Essa lei aqui é a lei de improbidade administrativa. Se eu não me engano, é 8429 de alguma data. Os atos de improbidade administrativa importarão o quê? Suspensão dos direitos políticos. Não é perda dos direitos políticos. É suspensão dos direitos políticos. A perda de quê? Da função pública. Tá. Ele foi improbo, ele foi corrupto. O que aconteceu com Collor de Mello? Foi condenado, foi suspenso os direitos políticos por 8 anos. Inclusive, foi eleito senador depois. Não perdeu. Ele perdeu a função pública, o cargo de presidente. A indisponibilidade dos bens. Então, ele pode perder os bens que ele adquiriu com dinheiro da administração e ser condenado ao ressarcimento. Ressarcir a administração na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, além de fazer tudo isso aí, ele ainda pode ser preso e responder penalmente. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário
sem prejuízo da ação penal cabível. O indivíduo ainda pode ser preso para a cadeia. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, lá na Lei 8.429, se eu não tiver errado o número, a Lei de Improbidade Administrativa, lá está lá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente. Então, o indivíduo praticou, o servidor público praticou um ato de improbidade. Então, ele não vai poder ficar o resto da vida esperando o dia que será julgado. Haverá um dia que vai prescrever. O Estado não mais poderá punir. Então, isso está disciplinado na lei. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos seus danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo culpa. Pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Pessoal, a pessoa jurídica de direito público, nós imaginamos o INSS, uma pessoa jurídica de direito público. Imagina a pessoa e a de direito privado, Banco do Brasil, direito privado, prestadora de serviços públicos, exatamente, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. A Petrobras causou um dano a você? A Petrobras, vai responder. Um servidor público do Estado causou um serviço a você? O Estado vai te indenizar, não é aquela pessoa. Mas é assegurado o direito de regresso contra o responsável. O Estado pode entrar com ação regressiva contra aquela pessoa para receber aquele dinheiro que ele teve que te pagar. Não é a pessoa que te causou um dano que vai te pagar. É a pessoa jurídica, seja ela direito público ou privado, que está acima dela que vai te pagar. Mas essa pessoa jurídica pode ir com a ação regressiva contra aquele funcionário seu para que ele venha pagar aquele dano. É isso que nos quer dizer o parágrafo 6º. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Haverá uma lei, então, que vai dispor sobre os requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego público da administração direta e indireta que possibilite acesso a informações privilegiadas. Então, há indivíduos que terão acesso a informações privilegiadas. Imagine o funcionário da BIM. Ele tem acesso a informações privilegiadas. Então, é necessário uma lei que coloque restrições a essas pessoas, porque ele terá acesso, mas ele terá obrigações também. Então, é isso que nos quer dizer esse inciso. Nós vamos dar continuidade, já estamos encerrando já o artigo 37. A autonomia gerencial e orçamentária financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. O prazo de contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, de direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, remuneração do pessoal. Então, pessoal, a autonomia gerencial, né? Os órgãos da administração pública, seja direta ou indireta, autarquia, sociedade de economia mista, eles podem firmar contrato pedindo mais autonomia gerencial para que eles possam agir sem ter que pedir bênção para o governo. Então, pode acontecer isso? Pode. E eles vão, então,
desde que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre o quê? Prazo de duração desse contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade desses dirigentes, quais responsabilidades terão esses dirigentes, e também sobre a remuneração do seu pessoal. Tranquilo, sem estresse, não é comum em prova esse inciso. Nono, o disposto no inciso 11, que nós lemos lá da teto e subteto, aplica-se às empresas públicas, às sociedades de economia mistas e às suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para pagamento de despesas pessoal ou custeio em geral. Todas as pessoas jurídicas que recebem dinheiro da União para pagamento de pessoal devem obedecer o teto que é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria recorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados de livre nomeação e livre exoneração. Pessoal, macete para você gabaritar a sua prova. O que pode acumular na aposentadoria, pode acumular no serviço. Pode acumular uma aposentadoria com um cargo de escrivão de polícia? Não pode. Pode acumular uma aposentadoria com cargo de professor? Pode. Por quê? Professor pode acumular. Pode acumular uma aposentadoria com cargo de médico? Pode. Pode acumular uma aposentadoria com cargo de enfermeiro? Pode. Então aquilo que pode acumular no serviço público pode acumular com aposentadoria. É vedada a percepção simultânea então de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40, 42 e 142 com remuneração, cargo, emprego ou função pública, ressalvados cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Foi isso que eu falei. Também nós temos os cargos eletivos e cargos de comissão. Cargo eletivo, nós veremos os cargos eletivos, vou falar sobre eles. Prefeito, nós sabemos que o prefeito não pode acumular. O vereador pode acumular se for o horário do seu trabalho compatível com as reuniões da Câmara. O deputado federal não pode acumular. O presidente da República não pode. O governador não pode. O vereador pode se for compatível. Então, os cargos eletivos, os cargos de comissão, declarados em livre nomeação e exoneração. Também os cargos de comissão não podem ser acumulados e não é permitido a aposentadoria com o cargo em comissão. E nem esses proventos. O provento é o salário do aposentado. É um nome feio, né? É o salário daquele que está aposentado. É o provento. Então não pode acumular esse provento da aposentadoria com esses cargos que eu acabei de mencionar. 11. Para encerrar, o último slide. Não serão computados para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput desse artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Ele está recebendo uma indenização, um direito, é lógico que pode ultrapassar. Ele recebe o salário do ministro do Supremo, só que ele tem um direito a receber de muitos anos lá que está pendente. Então ele vai poder receber, que é um direito adquirido, ato jurídico perfeito. Então essas coisas, isso pode. E o último parágrafo desse artigo, para os fins dispostos no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado ao Estado e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emendas às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e vereadores. Pessoal, o que nós temos que entender nesse inciso? Se o Estado e o Distrito Federal quiser, ele pode colocar como teto único o salário do desembargador. Eu falei que no Executivo Estadual é o do governador,
do Legislativo é o deputado federal do Distrito Federal, o deputado distrital, e no Judiciário os desembargadores desembargadores da Justiça. Então, se o Estado quiser, ele poderá fixar somente o salário do desembargador por lei orgânica ou Constituição Estadual, como teto único, desembargador do Tribunal de Justiça, um único teto do Estado, só não se aplicando a quem? Aos deputados estaduais, distritais e vereadores. Esse inciso só não cabe a esses três. Então é isso que quis dizer esse artigo, esse inciso, esse parágrafo. Pessoal, nós chegamos ao final do artigo 37, um artigo extenso, uma aula muito chata, mas de muita importância. Recomendo você reassistir essa aula. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!